Cá estamos de volta em Morio. É sempre bom voltar aqui, não é? Eu acho que se Jojo tivesse um jogo RPG online, Morio seria o hub perfeito. Também daria uma ótima pista em um Jojo Kart. Caramba, pera aí, eu acabei de começar o vídeo e já me perdi falando besteira que não tá no roteiro. Voltar a falar da parte 4 é como voltar para uma zona de conforto pela natureza simples e cotidiana dessa parte. A música, a ambientação, os stands, os personagens, em especial o nosso trio principal. Josuke, Koichi e Okuyasu. Uma mudança drástica em comparação com a parte anterior. Mesmo que tenham dois adolescentes em Stardust Crusaders, eles não agem como adolescentes na maior parte do tempo. O Polnareff, com 24 anos, age mais vezes como um adolescente do que o Jotaro. Eu não sei se isso é estranho por parte do Polnareff ou por parte do Jotaro. Aí é foda, viu? E é muito legal ver a dinâmica desses três. A relação de amizade deles se desenvolve de forma bem incrível, já que nós constantemente vemos eles misturando coisas do cotidiano comum com as bizarrices de cada capítulo. Só que sempre que eu penso muito sobre esse trio, me vem uma pequena ressalva. O Josuke é o protagonista, então obviamente ele vai receber o foco central da história. O Koichi é praticamente um segundo protagonista, levando em consideração que ele também tem bastante foco na história. E ele é o personagem com o desenvolvimento mais significativo durante essa parte, deixando de ser só um menininho normal para alguém que está disposto a superar seus próprios medos para proteger a cidade. O que reflete no seu próprio stand, que vai evoluindo aos poucos. O moleque é bom, é bizarro, mas todo o potencial psicopata que aparece nessa parte em algum momento vai virar amigo do Koichi. Por um instante eu achei que a história ia terminar com ele recebendo o título de Joestar honorário. Mas aí eu penso, e o Okuyasu? Se você perguntar sobre o Okuyasu para a maioria dos fãs de Jojo, eles vão falar que gostam dele e comentar sobre alguma cena engraçada, justamente porque o Okuyasu passa mais tempo sendo um alívio cômico em comparação com os outros personagens. Então é evidente que a maioria das pessoas vão ficar justamente com esses momentos engraçados na memória quando pensar no personagem. E com isso você poderia concluir que o Okuyasu é, vamos dizer, o personagem mais simples do grupo principal dessa parte. Pelo menos essa foi a minha percepção dele por muito tempo. Mas a real é que eu não tô exagerando quando eu digo agora que na verdade o Okuyasu é facilmente o personagem mais complexo do trio. E dá pra dizer que ele é um dos mais complexos da parte 4 como um todo, quando você começa a pensar mais sobre ele para além do que é mostrado superficialmente. Quanto mais eu assisto ou leio essa parte prestando atenção nele, mais eu percebo quanto o Okuyasu é um personagem humano. Tal qual na parte anterior Polnareff também era. Esses são dois personagens que são um pouco semelhantes em alguns aspectos. Entretanto, mesmo sendo um personagem que todo mundo gosta, o Okuyasu não recebeu o mesmo tratamento que o Polnareff por uma perspectiva narrativa, porque o Okuyasu é um personagem com muito potencial, e mesmo que de fato ele cumpra esse potencial no que foi apresentado, ficou com um gostinho de que podia ser ainda melhor. Então nesse vídeo vamos ver o Okuyasu para além dos momentos engraçados e o porquê, na minha opinião, ele é um dos melhores e mais humanos personagens de Jojo. Bom, vamos começar pela característica que todo mundo lembra dele. O Okuyasu é um personagem muito engraçado. Ele definitivamente é o mais excêntrico do trio. É legitimamente divertido ver qualquer interação dele com os outros personagens, principalmente com o Josuke. Isso porque ele é o primeiro Jobro que tem uma relação genuína de amizade representada durante a história. Se bem que eu acho que a palavra genuína não é o melhor jeito de eu falar sobre isso, porque faz parecer que as outras amizades não são verdadeiras ou alguma coisa assim. É só que o jeito que a amizade é representada aqui entre esses dois é bem mais convincente e pé no chão do que as outras. Convincente no sentido de que, eu realmente consigo imaginar dois amigos que agem desse jeito um com o outro. Você deve estar pensando, mas e o César e o Kakyoin? Sim, eles realmente são grandes amigos dos protagonistas. Mas por conta da parte deles serem grandes aventuras, eles têm pouquíssimos momentos em que a história pisa no freio para eles agirem como amigos comuns. O Kakyoin tem tipo uma cena em que ele vai tomar sorvete com o Jotaro e nem é o Kakyoin de verdade. Já na parte 4 você tem esse tipo de momento o tempo todo, e essa é a primeira característica que torna o Okuyasu um Jobro único. Seria estranho o César e o Joseph do nada pararem o que eles estão fazendo pra ir, sei lá, comer um pastel, tá ligado? E aí tem um episódio inteiro girando em torno deles irem comer um pastel. Esse é o tipo de coisa que só funcionaria na parte 4 com esses personagens, e inevitavelmente isso torna o Okuyasu e os outros personagens mais fáceis de se identificar. Muita gente pode assistir pensando que tem um amigo que lembra bastante o Okuyasu, ou talvez você seja o amigo que parece com ele. Já parou pra pensar nessa possibilidade? Eu vou me aprofundar nesse ponto daqui a pouco. Claro, o que eu tô falando também vale pra maioria dos personagens dessa parte, o próprio Koichi também é assim. Só que... O foco desse vídeo é sobre o Jobro e, pessoalmente, eu sempre vi mais o Okuyasu como o Jobro oficial do Josuke.
Eu sei que a equipe de marketing de Jojo do Japão discorda, já que eles estão tentando a todo custo empurrar que o Rohan é o verdadeiro Joubro do Josuke, o que é completamente insano. Isso aqui é demoníaco, cara. Eu quero saber quem é o psicopata que tá por detrás dessa ideia de tentar normalizar que o Rohan é um Joubro. E no geral, só isso que eu citei sobre essa parte ser mais slice of life, e por consequência os personagens serem mais fáceis de se identificar, o que inclui o Okuyasu, já torna ele um Joubro diferenciado. Mas não bastante pra eu dar toda a ênfase que eu dei pra ele no início do vídeo sobre ser um personagem complexo. Afinal, só ser legal não é o suficiente pra você ser um puta personagem foda. Tipo, o cara do Highway Star. Ele é maneiro e tudo mais, mas ninguém tá nem aí pra ele. Então o que torna o Okuyasu um personagem tão especial? A resposta pra isso tá nos primeiros capítulos em que ele aparece, em que ele tem uma apresentação muito boa. Sua introdução acontece bem cedo, no capítulo 9. Ele surge como um inimigo atacando Koichi e se revela irmão da figura misteriosa que tá tirando flechas nos habitantes da cidade pra criar mais usuários de stand. E tudo isso tá rolando na frente dessa casa abandonada que parece até assombrada em que esses dois moram. Uma coisa engraçada é que no anime é bem possível que você já não leve ele muito a sério logo de cara, por ter visto ele todo sorridente na abertura. Alerta de fofura, olha só que bonitinho. Tu consegue imaginar um vilão fazendo essa carinha na abertura? Imagina o Diávolo assim. Mas no mangá, ele nessas primeiras páginas realmente parece um inimigo sério e ameaçador. Principalmente porque o traço do início de Diamond is Unbreakable ainda é o mesmo de Stardust Crusaders, em que todo mundo tem a proporção de uma caminhonete. E isso somado ao stand dele, que tem a habilidade absurdamente quebrada de conseguir apagar da existência qualquer coisa que ele passar a mão direita. Cara, isso é muito maneiro. Vamos fingir que você não sabe nada sobre esses personagens. E eu descrevo esse inimigo como sendo esse cara durão e que tem um stand chamado Zarrando, que consegue apagar qualquer coisa com um tapa. Com direito a um efeito sonoro foda de ouvir. Você com certeza ia achar que seria um cara fodão. Eu duvido que tu ia achar que ele ia ser um cara que faz coisas tipo: Oi, Josuke! Eu fui coçar o saco e o Zarrando apagou meu pinto sem querer. Meu Deus, eu não consigo mais mijar em pé. Me ajuda, Josuke, por favor. O Okuyasu é meio tapado. E dá pra perceber isso logo de cara. Já na primeira luta ele perde porque abaixou a guarda e usou o poder sem pensar direito. E ainda piora quando o irmão dele se revela sendo Keiichi Nijimura. E no meio da luta, quando o Keiichi vai atacar o Josuke, o Okuyasu simplesmente aparece do nada e entra na frente do ataque. A cara dele ficou parecendo a cabeça daqueles mano que faz implante. E com a reação do Keiichi, percebemos que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de burrada. Pelo jeito, o Keiichi não parece se importar tanto assim com seu irmão mais novo, ficando mais puto com ele do que preocupado. O próprio Josuke acaba se salvando e salvando o Okuyasu dos ataques do irmão. Não só isso, como ele também usa o Crazy Diamond pra curar ele. Isso buga a mente do Okuyasu, que fica igual uma notificação chata na orelha do Josuke perguntando por que ele fez aquilo. Para de me atrapalhar! E essa boa ação dele é o estopim pra gente ter o primeiro sinal de que o Okuyasu não é uma pessoa ruim de fato, já que como forma de devolver o favor, ele usa o Zarrando para ajudar o Josuke a alcançar o Koichi. Dá pra perceber que o Okuyasu não faz parte de uma família lá muito bem estruturada, ainda mais quando descobrimos que tem uma criatura monstruosa vivendo junto desses dois, e ela na verdade é o pai deles, e também a principal razão disso tudo tá acontecendo. Há 10 anos atrás, Okuyasu e Keiichi viviam uma vida normal com seu pai e a sua mãe. Entretanto, devido a uma doença, a mãe deles morreu. 2 anos depois, devido a uma crise econômica, a empresa que o pai deles trabalhava estava prestes a falir. Com essa desgraça toda, ele começou a bater nos dois filhos por qualquer coisa, como forma de descontar a raiva de toda a pressão da sociedade dele ser visto como um fracassado. E foi assim por bastante tempo, até que do nada, eles começaram a receber dinheiro e joias preciosas pelo correio. E então a situação financeira deles muda completamente. Acontece que ele fez um pacto com um homem chamado Dio. Isso aí, nosso vampiro babaca favorito estava procurando potenciais usuários de stands ao redor do mundo. E um deles foi o pai dos Nijimura, que aceitou trabalhar para ele em troca de dinheiro. E você deve estar pensando que pela mudança financeira a vida dos dois pequenos melhorou. Não, o pai deles continua sendo um merda. O cara resolveu ser um pai de bosta dos anos 80 por amor ao jogo. A questão é que o Dio tinha o costume de plantar um parasita no cérebro de alguns servos que ele não confiava totalmente para controlar eles. Vocês lembram disso da parte 3, né? Aconteceu com Kakion e com Polnareff também. Não foi diferente com o pai dos Nijimura. E quando o Jotaro derrotou o Dio, esses parasitas ficaram descontrolados. E isso alterou permanentemente a forma de quem ainda tava com essas coisas nojentas na cabeça. Nesse caso, deformando a aparência do pai deles, a ponto dele virar um monstro. Não só um monstro, mas um monstro imortal. E desde então, pelos próximos 10 anos,
os irmãos Nijimura vêm investigando o porquê disso ter acontecido e procurando alguma forma de matar o pai para acabar logo com isso. E é aí aonde a gente chega no ponto em que em 1999 o Keiichi consegue o arco e flecha e sai por aí, criando outros usuários de stands, na expectativa de achar alguém que consiga acabar com o sofrimento do pai deles. Deixa eu ver se entendi. Você tá procurando um stand que possa curar seu pai. Curar meu pai? Você quer curar meu pai? Não é isso que eu estou querendo. Ao contrário. Na verdade, eu estou procurando um stand que possa matar o meu pai. É exatamente isso que eu estou procurando. O meu pai não morre de jeito nenhum. Mesmo se você esmagar a cabeça dele ou rasgar o corpo dele em pedaços, ainda assim não vai conseguir matá-lo. Eu só quero que ele morra de um jeito normal. Desde que eu era criança, eu prometi que arranjaria um jeito disso acontecer. E é por isso que eu preciso tanto deste conjunto de arco e flecha. Porque se eu não usar isso, o meu pai vai ser obrigado a viver assim pra sempre. Olha, vocês sabem que Jojo é um festival de pai merda. Se tivesse um campeonato de pais horríveis da ficção, ia ter muito personagem de Jojo participando. E isso se tornou um clichê, você criar um personagem e depois revelar que ele sofreu algum tipo de abuso dos pais na infância. A questão é como esse abuso afeta o personagem e a forma como isso é trabalhado na história. E dentro de todas as vezes em que isso aconteceu em Jojo, lendo e assistindo de novo essa parte, eu reparei em como esse tema é retratado de uma forma mais densa nesse arco. O jeito que as consequências de um ambiente traumático podem ser em uma pessoa. Cada pessoa lida com seus traumas psicológicos da sua própria forma. Só que em nenhum caso é algo que a pessoa vai simplesmente superar de um momento pro outro. Tem muita gente que infelizmente passa a ter uma vida inteira que gira em torno daquele trauma. E é exatamente isso que é retratado aqui. Esses dois passaram 10 anos seguidos sendo assombrados por essa situação, a ponto de que eles não conseguiram seguir em frente com a vida. Isso pesou em especial no Keiichi, que teve que se virar desde pequeno por ser o irmão mais velho e ter que cuidar do Okuyasu e também do pai depois que ele virou um monstro. Dá pra entender perfeitamente porque ele cresceu e ficou do jeito que ficou. Imagina sentir por 10 anos que você tá desperdiçando a sua vida por estar amarrado no motivo de tudo ter dado errado e viver nessa angústia de sentir raiva e tristeza toda vez que olha pro seu próprio pai. É como se a vida dele tivesse travado pra sempre naquele período terrível da infância. Isso é tão verdade que, como a gente sabe que o stand reflete a personalidade do usuário, e por consequência também é um contraste das suas emoções, o stand do Keiichi, o Bad Company, é justamente um exército de brinquedo, é como se por dentro ele nunca tivesse crescido. Agora, é claro, isso explica o porquê ele fez, mas não justifica em nada. Infelizmente, uma coisa que acontece com frequência com pessoas que sofreram algum tipo de abuso, é com o tempo acabar replicando esse comportamento errático. Quantas pessoas o Keiichi matou indiretamente dando stands para criminosos tipo Ângelo? Ou quantas pessoas ele poderia ter matado de forma direta, tirando a flecha sem ter certeza se a pessoa seria capaz de despertar um stand. Além de que ele literalmente replica o mesmo abuso do pai dele no Okuyasu, xingando e atacando, e por um momento ele quase matou o próprio irmão mais novo. E tudo isso cobra o seu preço quando um dos usuários de stand que ele criou volta para matar ele. O Keiichi é a representação irretocável de alguém que sofreu um trauma e ficou preso nele sem conseguir seguir em frente, entrando em um ciclo de autodestruição. Em outra mão, também temos a perspectiva do causador do trauma. Uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo super comum, são pais que traumatizam seus filhos e de alguma forma prendem eles nessa relação tóxica. No início, o pai ou mãe tem que cuidar do filho e no final, quando esse adulto fica velho e incapaz, é o mesmo filho ou filha que foi abusado que vai ter que cuidar dele. E adivinha? Isso também tá aqui. Claro, de um jeito bizarro, mas ainda assim, colocar ele como um literal monstro diz muito sobre o que ele representa. Muitas pessoas, de certa forma, convivem com monstros. E com o tempo, e quanto mais debilitado esse monstro fica, mais ele repensa sobre as suas ações e se arrepende, mesmo que a esse ponto isso já não sirva pra nada. E no meio disso tudo tem o Okuyasu, o irmão mais novo que virou testemunha desse ciclo autodestrutivo tanto do pai quanto do irmão. Por só ter 5 anos quando esses abusos físicos do pai aconteceram, o Okuyasu não tem tanta raiva igual o irmão dele tem, por já ser mais velho quando tudo isso aconteceu. E desde então ele passou a vida toda na sombra do Keiichi. É como se ele tivesse passado a vida toda como um passageiro, como alguém que está limitado a apenas reagir ao que acontece em volta dele, e não a agir por conta própria. Até o fatídico dia em que ele conhece o Josuke e o Koichi. Quando ele tá ferido mortalmente e o Josuke, a mesma pessoa que ele estava lutando antes, salva a vida dele, uma ação puramente altruísta, pela primeira vez ele para e se vê pensando por conta própria. Ele sabe que o irmão ia querer que ele atacasse o Josuke, mas pô, o cara acabou de salvar a vida dele dos ataques desse mesmo irmão. Então ele age por si próprio e decide ajudar o Josuke, e depois fica neutro nisso tudo. Como eu já disse antes que eu sou meio lento da cabeça, eu faço aquilo que meu coração diz pra fazer. Dessa vez eu tô retribuindo o bem que você me fez.
Mas eu não vou mais fazer isso. Eu não vou ajudar o meu irmão e também não vou mais te ajudar. E agora eu não te devo mais nada. Você mandou muito bem. Valeu, Okuyasu. E quando o Keiichi explica todo o passado dele e descobre que o pai passou 10 anos tentando achar uma foto rasgada da família, o Okuyasu mais uma vez toma a iniciativa de falar pro irmão parar com isso tudo e talvez escutar o Josuke sobre a ideia de curar o pai. E esse é o momento crucial que define a diferença entre esses dois. Enquanto o Okuyasu tá disposto a seguir em frente e procurar uma alternativa diferente de só querer ficar descontando a raiva no pai esperando que ele morra em algum ponto, o Keiichi ficou tanto tempo obcecado com a ideia de matar o pai pra meio que fazer esse trauma desaparecer, que ele nem consegue considerar outra opção, a ponto de se voltar contra o próprio Okuyasu, mais uma vez. Meu irmão, vamos parar logo com isso. Okuyasu? Irmão, vamos pôr um fim nessa história. Entrega isso aí pra ele. Anda! Você tava aí, é? Pensa bem, ele pode curar o nosso pai. Mesmo que o corpo dele talvez não volte ao normal. Quem sabe a mente dele, os sentimentos e as lembranças não voltem a ser como eram. Okuyasu, larga esse arco agora! Irmão? Sai da minha frente! A essas alturas não adianta tentarmos desfazer o que já foi feito! Lembre-se que eu já matei muita gente nessa cidade usando este arco e esta flecha. Além disso, saiba que eu não te considero mais como meu irmão. E já que você não é mais meu irmão, eu posso te matar sem nenhuma hesitação. Irmão... E essa obsessão custa a vida dele, quando o Red Hot Chili Pepper volta pra pegar o arco. Mas pelo menos o último ato dele foi salvar o Okuyasu, o que demonstra que lá no fundo ele ainda se importava com o irmão mais novo, mesmo que as suas últimas palavras não tenham sido muito carinhosas. Quando as pessoas olham pro Okuyasu, é bem raro alguém olhar pra ele e raciocinar que esse cara passou 10 anos inteiros vendo a única família que ele tinha se desfazendo lentamente sem poder fazer nada pra impedir. Pode parecer que os males que atormentam os outros dois, como a raiva do Keiichi ou o arrependimento do pai, é pior do que o Okuyasu passou, mas a sensação de impotência é tão ruim quanto. Ainda mais levando em consideração que quando o Okuyasu finalmente começa a demonstrar mais personalidade própria, a gente vê que ele é o oposto do irmão. Ele ainda tem noção do que é moralmente correto, afinal, se ele fosse igual ao Keiichi, ele teria atacado o Josuke pelas costas. O stand dele também demonstra isso perfeitamente. Teoricamente, o Zahando tem a habilidade ideal para matar o pai deles, mas ele nunca fez isso. Primeiro, porque ele não sabe se o stand de fato apaga o que ele toca da existência, ou se ele só manda para outro lugar, então... Imagina você viver sua vida inteira se perguntando: será que eu acabei com o sofrimento do meu pai ou eu joguei ele num vazio infinito pra ele ficar agonizando eternamente? Segundo, mesmo se ele tivesse certeza que você apaga aquilo da existência, você realmente acha que o Okuyasu mataria o próprio pai? Nem ele, nem o Josuke, nem o Koichi matariam alguém. Eles não matam nem os próprios inimigos durante essa parte. E terceiro, e mais importante pro subtexto envolvendo o trauma desse arco todo, infelizmente você não pode só apagar um trauma da sua vida. E é isso que o Keiichi não conseguiu entender. Você tem que aprender a superar isso e seguir em frente do seu próprio jeito, de acordo com a situação. E ironicamente, o irmão mais novo, que o Keiichi disse tanto ser um estúpido e inútil, conseguiu entender isso antes dele. A morte dele era inevitável. Ele fez muitas escolhas erradas. Mais cedo ou mais tarde, ele seria morto por alguém. A vida funciona assim. Se você é alguém que comete muitas atrocidades, certamente mais cedo ou mais tarde a vida vai te dar o troco. Até eu, que sou burro, sei que é assim que funciona. Esse capítulo tem uma das melhores introduções de personagem de Jojo. É absurdo o quanto esse arco adiciona o Okuyasu logo de cara. Uma origem bem mais densa em comparação à do Josuke. Talvez a mais densa dessa parte toda. E é tudo em um único arco que poucas vezes é citado de novo. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Mas que eu me lembro, até então em Jojo, não tinha sido retratado algum drama familiar de forma tão profunda e real igual foi aqui. Na parte 1 você tem a questão do Dio com o Dario. Só que passa muito rápido, é bem raso. É como se a gente visse um resumão dizendo, ó, o pai do Dio é um merda, a vida do Dio é uma bosta, e por causa disso ele se revoltou e agora quer se vingar do mundo todo. Enquanto no caso dos Nijimura, nós vemos como esses dois têm sentimentos conflitantes em relação a tudo que aconteceu. As coisas vão mais pra uma zona cinzenta. Eu tinha feito uma comparação com a origem do Josuke, justamente porque a relação dele com o pai também é uma coisa meio complicada. É só que a criação do pai dos Nijimura tem consequências bem mais evidentes no Okuyasu do que a falta de criação do Joseph tem no Josuke. Com toda essa origem trágica, seria de se esperar que o Okuyasu se torne um personagem triste e sombrio com o decorrer da história. Ah, qual é? Quem que eu tô tentando enganar?
Ok, vamos falar sobre o que todo mundo sabe sobre o Okuyasu. Ele é burro, supostamente. Logo após aquela tragédia envolvendo o Keiichi, o Okuyasu se junta aos rapazes, na maior parte do tempo funcionando como um personagem secundário, com alguns pequenos momentos engraçados. Isso só muda quando o assunto se trata do Red Hot Chili Peppers e seu usuário, Akira Otoshi, o responsável por matar o Keiichi. E o momento em que esses dois finalmente se confrontam é o momento em que o Okuyasu tem que lidar com a sua principal insegurança, desde que o Keiichi morreu, que é o fato de que a partir de agora ele vai ter que tomar suas escolhas por conta própria. E é aí que ele comete os erros que dão a fama de estúpido pra ele, especialmente em situações em que ele tem que fazer escolhas sob muita pressão. São justamente nesses momentos em que ele acaba fazendo besteira. E aí eu me pergunto, o Okuyasu realmente é burro ou isso é só algo que os personagens repetem sem pensar muito sobre? Como vocês viram, o Okuyasu é alguém que passou grande parte da vida vivendo meio que no modo automático. E quando alguém assim de repente recebe autonomia própria, até algo super simples e óbvio pode parecer confuso e complicado. Dá pra ver que o Okuyasu é alguém bem infantilizado, e isso é perceptível durante essa parte toda por certos comportamentos, como o fato dele ser alguém extremamente impulsivo. Se ele sente raiva, ele fica puto a ponto de querer bater em alguém. Se ele fica triste, ele começa a chorar. Se ele fica alegre, ele age como se fosse o melhor dia da vida dele. É sempre uma reação muito exagerada, exatamente igual uma criança faria. Eu sei que normalmente em anime e mangá tem esse humor do personagem reagir de forma exagerada. Só que nesse caso eu realmente acredito que faz parte da personalidade do Okuyasu. E isso é algo que irritava profundamente o Keiichi, e ele não fazia questão nenhuma de medir as palavras pra falar disso, chamando de burro, inútil e problemático. E isso fez com que o próprio Okuyasu tomasse como verdade de que ele é burro. O jeito impulsivo junto com a mentalidade de ser burro e não ter aprendido a fazer nada sozinho porque sempre seguiu o irmão é a fórmula pro desastre em momentos em que ele tem que tomar decisões por conta própria. Ele fica tão inseguro por ter medo de fazer besteira, já que agora ele não tá mais fazendo o que o irmão mandou, que inevitavelmente na tentativa de não fazer alguma besteira, ele vai lá e faz uma besteira. E cara, sinceramente, eu não acho que isso é ser burro. Eu acho que todo mundo já passou pela situação de ficar nervoso com medo de fazer alguma coisa errada, e aí você vai lá e faz alguma coisa errada. Em algum momento todo mundo tem que sair da zona de conforto e passar por algo assim. A única coisa que difere o Okuyasu é que ele é mais complexado com essa questão do que uma pessoa comum. Isso é uma coisa bem triste sobre o Okuyasu quando você repara. Em outro momento, quando eles estão investigando a casa do Kira e prendem o fantasma do pai dele dentro da foto em uma parede, em certo ponto o fantasma começa a fingir que tá sufocando por estar preso. E de início só o Koichi cai nessa. Só que depois o Okuyasu começa a debochar do fantasma e cola várias taxinhas em volta da foto. E aí o fantasma finge que de fato conseguiu escapar. E a ideia do Okuyasu de ter feito uma besteira, de ter estragado tudo por burrice, aterroriza tanto ele que ele vai lá e sem querer acaba soltando o fantasma pra valer. Isso é bem mais uma inocência e insegurança do que burrice. E é aí que eu volto pro ponto em que eu disse no início do vídeo de que é bem possível que você seja um amigo parecido com o Okuyasu de alguém. Em Jojo é comum essa parada de que todo combate entre usuários de stands funciona como se fosse um jogo de xadrez. Cada usuário tem uma estratégia própria e sempre chega naquele clímax de na verdade esse tempo todo eu tava 2 passos à sua frente e você caiu na minha armadilha. Todo mundo é esperto pra caralho, e aí tu pega um cara que quebra isso completamente. O Okuyasu é um dos poucos personagens de Jojo até então que demonstra uma certa insegurança e dificuldade em usar o próprio stand. Na parte 1 rolava isso um pouco com o Speedwagon, que se sentia impotente vendo o Jonathan lutando contra os monstros e ele não conseguia fazer nada. Na parte 5 isso rola com o Peixe. E eu acho super interessante você mostrar que nem todo usuário de stand vai conseguir usar seu stand ao seu potencial máximo, ou usar da forma correta, do jeito mais inteligente em um combate. Torna esses personagens mais humanos. Inclusive na parte 7, o protagonista, o Johnny Joestar, é alguém que tá o tempo todo inseguro e por conta disso algumas vezes ele até perde uma luta com o inimigo. Eu citei o Polnareff no início do vídeo dizendo que ele tem algumas semelhanças com o Okuyasu, e eu realmente acho que o Okuyasu é um tipo de sucessor espiritual do Polnareff no sentido narrativo. Os dois começam sendo ameaças que na verdade se revelam boas pessoas, os dois têm passados trágicos envolvendo um irmão e uma irmã, os dois buscam vingança pelo que aconteceu com esse irmão ou irmã, os dois costumam ser os alvos de inimigos que sabem que eles são ingênuos, e os dois são os personagens que nós mais vimos sentindo a perda de alguém do grupo, como quando o próprio Josuke diz que ele é quem mais sentiu a morte do Shigeshi. Bom, se isso é tudo por enquanto, eu acho que eu já tô indo pra casa. Eu não tô muito de bom humor. Eu tô bem irritado. Vambora pra casa, pai. O Okuyasu não tá muito legal. O Shigechi até podia ser um garoto ganancioso, egoísta e mesquinho. Mas ele não merecia nada disso que aconteceu com ele. É até difícil acreditar que ele esteja morto, sabe? O Okuyasu deve estar bem confuso. Ele não sabe se deve se sentir mega furioso ou triste. E é por isso que ele disse que tá bem irritado. E eu também me sinto assim. Mas pro Okuyasu, deve estar sendo pior. Que merda!
Isso é bem significativo para mostrar que tipo de pessoa o Okuyasu é, levando em consideração o quanto ele ficou afetado por essa morte, mesmo que ele tenha conhecido o Shigeshi há menos de uma semana e nem foi com a cara do moleque de primeira. O capítulo todo do Shigeshi é algo que acrescenta bastante ao Okuyasu quando você repara que toda a situação envolve uma pessoa mudar por conta de dinheiro e ganância. Durante todo esse arco é justamente o Okuyasu que fica completamente revoltado pela ganância do Shigeshi. E faz total sentido porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o pai dele, que destruiu a própria vida por conta de dinheiro. E no fim desse capítulo, ele toma uma atitude que vai quebrar um pouco as semelhanças dele com o Polnareff. Depois de ficar irritado, de ser enganado e ainda ter que lutar com o Shigeshi, ele se resolve com o cara e vira amigo dele. Acima de todas as outras coisas, essa é a característica mais humana que esse personagem tem. O Okuyasu é uma pessoa que não guarda raiva e nem ressentimento dentro de si. Ele nunca deixou de amar o irmão, mesmo vendo ele seguindo um caminho errado. Ele continua cuidando do pai, mesmo depois da criação terrível. Ele tá sempre disposto a ajudar o Josuke e o Koichi em qualquer problema. E ele suporta o julgamento de todo mundo, inclusive de si mesmo, sobre ser burro. E a cada falha, mesmo que sofrida, ele promete que vai ser alguém melhor, que vai aprender a se virar sozinho sem o irmão. Meu irmãozinho, um idiota como você. É muito fácil enganar o Okuyasu. Presta mais atenção, Okuyasu. Você ficou complexado devido à morte do seu querido irmãozinho. O seu falecido irmão Keicho dizia que você não passava de um fardo na vida dele, sabia? E ele tinha toda a razão. A sua capacidade intelectual é muito reduzida. E sempre que precisa tomar alguma decisão, deseja intimamente que seu irmão estivesse aqui para decidir. Eu te enganei, seu paspalhão. Consegui te vencer num jogo mental. Cacete! É tudo culpa minha! Eu sabia. Você não bate bem da cabeça mesmo. Seu imbecil! Você é um imbecil. Você é muito estúpido, irmãozinho. Mano, eu sou muito burro! Quer saber? Eu tive um sonho muito estranho. No meio desse sonho, eu estava andando na escuridão total, quando apareceu uma luz. E eu encontrei o meu irmão que morreu. O meu irmão, o Keicho. E aí ele me perguntou, "Para onde você tá indo, Okuyasu?" E eu disse para ele, "Eu tô te seguindo, irmão, porque eu sempre confiei muito no meu irmão. Você sabe disso. Ele sempre fazia a coisa certa e eu me sentia seguro." E aí ele me disse, "Você tem que fazer uma escolha agora. Okuyasu, só você pode escolher o seu caminho." E foi isso que ele me disse. Eu parei para pensar nisso por um momento. E aí, quando eu disse, "Eu vou para a cidade de Moryo", eu despertei do sonho. E fiquei me sentindo muito solitário. Eu acho que a atitude que define esse personagem é... Você reparou que no fim das contas ele não matou o cara que assassinou o irmão dele? Ele derrotou o cara e escolheu deixar ele ser preso, e depois que ele saiu da prisão, o Okuyasu nunca mais foi atrás dele de novo. Durante essa história toda, o maior inimigo que o Okuyasu enfrentou não foi um moleque do cabelo estranho, não foi um pintinho amarelinho elétrico, não foi um mangaka maluco, não foi um baixinho mão de vaca e nem foi um fantasma numa foto. O maior inimigo que o Okuyasu enfrentou foi a ideia de que ele é um estúpido que não consegue fazer nada sem o irmão. E quando ele finalmente acabou com esse pensamento, ele salvou seu melhor amigo e ajudou a derrotar o grande vilão dessa parte. E essa jornada toda de alguém que escolheu não ter inimigos e tentar ser alguém melhor, é o que torna o Okuyasu um dos personagens, ou talvez o personagem mais humano de Jojo. Aliás, no final do anime ele adotou o Stray Cat. Mais um motivo pra você gostar do Okuyasu. É, mais um vídeo de Jojo, meus amigos. Já faz um tempinho desde a última vez em que eu gravei um desses pós-créditos dos vídeos de Jojo. Se eu não me engano, acho que já vai fazer coisa de 1 ano que eu tinha ficado de fazer esse vídeo do Okuyasu. Mas tá aí. Espero que tenha valido a pena, espera. Sabe, o Okuyasu é um personagem complicado, porque praticamente tudo que eu citei, todo esse lado mais profundo, é algo que você só repara se você estiver assistindo ou lendo propositalmente prestando atenção nele, porque é um arco que meio que passa por fora da história principal, já que o Okuyasu não tem episódios e capítulos próprios focados só nele, igual o Koichi tem, por exemplo. O Koichi e o Josuke tem vários momentos em que eles brilham sozinhos. O Okuyasu tem poucos episódios e capítulos assim. O que ele mais tem são momentos específicos em que ele cresce como personagem. Mas um episódio com foco central nele, acho que só os primeiros episódios em que ele aparece, e talvez o que eles vão no restaurante do Tonio. Acho que são só esses em que o Okuyasu tá no foco central. Então é esperado você encontrar pouca gente se aprofundando mais sobre o Okuyasu como personagem.
Teria sido legal se o Araki tivesse escrito uns capítulos a mais pra dar um destaque maior nesse crescimento dele como pessoa. Outra coisa que eu pensei quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo é que eu perguntei pra algumas pessoas aqui na comunidade do YouTube e no Discord o que eles acham do Okuyasu. E uma pessoa disse que ele era o personagem de conforto dela. Eu acho que se um personagem consegue ser bom a ponto da pessoa considerar isso dele, é porque ele realmente é um personagem bastante identificável. E eu duvido que seja só essa pessoa que pensa isso. Então eu tô curioso pra saber, você que tá assistindo, você tem algum personagem de conforto em Jojo? Tem algum personagem que você se identifica bastante? Deixa aí nos comentários que eu tô a fim de ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.